Excelente, minha gente, excelente, que bom ver vocês aí. Estamos nesse momento em 39 pessoas, nós temos cerca de 90 pessoas inscritas, então deve estar chegando mais gente aí já. E nós vamos hoje aqui tratar de um assunto que é muito importante nesse ano de 2026. E por que, Ariel, que o ano 2026 é muito importante tratar de liderança? Bom, liderança sempre foi importante, evidentemente, mas esse ano o tema liderança é o tema que eu defini com a minha equipe internamente para nós tratarmos. Para vocês terem uma ideia, deve ter galera da minha equipe aí também participando, e eu, esse ano, já iniciei um processo com a minha equipe, e nos 3 primeiros meses vou fazer uma mentoria com 4 pessoas ali dentro para desenvolver eles como líderes, para desenvolver neles essa, né, a gente chama de soft skill. O que é soft skill? É uma habilidade, uma competência que um canudo de faculdade não te prepara. Você pode fazer cursos e formações técnicas que nenhum deles vai te preparar para a liderança. Porque a liderança tem muito mais a ver com os processos que a gente trata de inteligência emocional do que com os processos que a gente trata de conhecimento técnico, de conhecimento racional, né? E por que eu toco, assim, né? Eu quase não tenho testa, né? Então vocês podem ver que eu sou uma pessoa extremamente racional, porque quando a gente fala da inteligência racional, lógica, do intelecto, a gente fala do córtex, né, o córtex ou neocórtex, principalmente o pré-frontal. Né? Então, obviamente, eu sou uma pessoa que vem de formação técnica, venho de bancos universitários, sou professor universitário já há quase 20 anos, na graduação e na pós-graduação, então, obviamente, eu me preparei muito ao longo da minha vida no hard skill, no conhecimento técnico. Agora, a liderança está no campo da soft skill, do conhecimento, da inteligência emocional, que é a capacidade que nós temos. Ó, tem um sindicato aí, deve ser o Dr. Moisés, né? Eu vi que ele entrou por aí. Ô, meu amigo, que bom vê-lo por aqui, viu? Vou lhe visitar ainda esse mês. Que bom, será sempre bem-vindo, doutor. E aí, combinado, nós ainda esse mês irmos lhe visitar, viu? Nós vamos tá fazendo uma agenda aí. Tá bem, muito obrigado, doutor. Ó, Dilson aí também, da ACAT, que bom ver os amigos por aí. Meu sócio Alexandre está por aí. Eu vi alguns clientes entrando por aí, muito bacana. Mas então, se a liderança está no campo da soft skill, está no campo das habilidades, das competências, que não são técnicas, isso acaba gerando um certo problema dentro das empresas. Porque as empresas, de um modo geral, têm uma dificuldade enorme em preparar no campo da soft skill. Quando é no campo técnico, a empresa, não, eu demito esse, contrato outro que já tem a formação, já tem a certificação, já tem a experiência. Agora, e a liderança? Como que a gente desenvolve? Então, isso é um processo. Não vai ser, obviamente, um encontro como esse nosso aqui, muito breve, de 1 hora. Eu espero apenas trazer algum conteúdo de proveito, algum insight para vocês, alguma reflexão para vocês sobre liderança e a importância da liderança no contexto do nosso ano no Brasil em 2026. E por que isso? Porque esse ano ele traz desafios muito grandes. Nós vemos de um ano, 2024, 2025, foram anos que nós tivemos um aumento muito grande de coisas negativas para o empresário. Por que coisas negativas? Vamos lá. Falência e recuperação de empresas é positivo ou negativo? É extremamente negativo. Tá? Exceto, né, para alguns governantes, que parece que tem isso em mira. Por que eu digo que parece que tem isso em mira? Porque esses governantes também, nos últimos anos, criaram um novo tributo ou aumentaram um tributo a cada 45 dias. E nós temos em 2026 um cenário de eleições que cria uma certa instabilidade econômica, o capital estrangeiro foge, circula menos moeda, há menos investimento no país. Paralelo a isso, nós temos Copa do Mundo, que gera algumas dificuldades, né, na gestão de equipes, na gestão de negócios. Nós temos um número de feriados caindo em dias de semana muito grande, que com esse arroxo que nós temos de crise econômica, porque sim, há uma crise aí, há um fantasma de crise por aí, com outras dificuldades fiscais, tributárias, a própria reforma tributária aí, mostrando as suas garras nesse ano,
E essas questões que eu considerei para vocês, é um ano que desafia o resultado. É um ano que desafia o empresário. E aí, o que eu vejo? Empresários correndo em planilhas de orçamento, em planejamentos estratégicos, ou seja, correndo para ferramentas. Elas são muito úteis, elas são necessárias, mas elas não são eficientes para a verdadeira dificuldade que nós vamos enfrentar. Então, imagine o seguinte, que você chegou num hospital, você está em princípio de infarto, o paciente está com uma crise grave, o paciente está num quadro difícil, e o médico vem, olha o paciente e vê um arranhão no braço. O médico pega, esteriliza aquela área, passa um remédio, põe um curativo em cima e manda o paciente para casa. Olha, você está dizendo que esterilizar uma ferida não é útil? Não, é útil. Você está dizendo que fazer curativo numa ferida não é útil? É útil. Mas o problema do paciente não é curativo. O problema do paciente não é o ferimento no braço. O problema do paciente é o infarto. É um risco à vida dele. Então, eu vejo muitos empresários, muitos colegas, muitos clientes esse ano correndo para ferramentas de gestão, para sistemas, para softwares, usando inteligência artificial para gestão. E isso é ótimo. Aliás, semana que vem, na terça-feira, eu vou abrir um outro encontro desse, onde a gente vai falar de um outro ponto da liderança, e o terceiro ponto vai ser exatamente inteligência artificial, gestão e liderança. Vai ser o nosso último encontro dessa sequência de 3 encontros aqui, vão ser 3 semanas falando sobre liderança. Mas por que isso não é o mais eficiente para resolver o problema? É que o problema que nós vivemos nas empresas brasileiras é uma crise de liderança. Nós temos empresas super geridas e sublideradas. Nós temos empresas muito capacitadas, muito habilitadas, com sistemas, com softwares, com pessoas formadas em contabilidade, pessoas formadas em administração, com pessoas com experiência e habilidade em orçamento, em planejamento estratégico, só que o que eu coloco na planilha não resiste a 1 hora de campo de batalha. Vamos lá, gente, eu já atuo com reorganização, previsão, gestão orçamentária e planejamento estratégico, assim, pelo menos 20 anos da minha vida. Mas, meu Deus, gente, estou ficando velho. Completei 45 anos aí no último domingo, mas então, deixa eu fazer as contas aqui, eu estou com 30 anos já de experiência profissional, há pelo menos 25 anos. Pelo menos 25 anos que eu participo de comitês de gestão, que eu participo de comitês de orçamento, comitês de planejamento estratégico, em empresas de todos os portos. Comecei minha carreira numa multinacional. Então, o que eu posso dizer com 25 anos de experiência? É que todo aquele planejamento, toda aquela previsão orçamentária, quando no primeiro mês você bota a rodar, e tem um Donald Trump lá que joga uma taxa em cima do país e muda toda a política de capital, de câmbio, de importação e exportação, muda todo o planejamento estratégico, muda toda a previsão orçamentária. O que eu quero dizer com isso? É que a gestão, ela não tem capacidade de responder com a velocidade, com o dinamismo necessário aos problemas e às crises. Nós temos que desenvolver capacidade, soft skill de liderança para responder a isso. Porque é o líder quem vai conseguir pegar o gestor que está em meio ao caos e fazer ele transitar em meio à instabilidade. A gestão, ela é como um grande barco. Vamos imaginar um grande navio e eu estou transitando pelo mar. Enquanto está tudo certo, o vento está na velocidade correta, a altura das ondas está tudo certo, o plano de bordo, a gestão, está acontecendo normalmente. Mas quando vem a tempestade, quando o vento sopra, quando as ondas se levantam, começam a quebrar contra o navio, e vem a instabilidade, é preciso que o capitão chame a tripulação
e diga para a tripulação o que tem que ser feito. Por quê? Porque a gestão ali não vai funcionar. A gestão ela é ineficiente para suportar a batida das ondas. Por mais que a gestão tenha previsto instabilidades, o fato é que quando a instabilidade acontece, é o líder, é o capitão do navio. A tripulação faz a gestão, mas o líder é que consegue, em meio ao caos, conduzir a embarcação e levar ela novamente para uma zona segura, em que as ferramentas de gestão, em que os instrumentos, em que a tripulação e a habilidade, o conhecimento técnico da tripulação consigam realmente conduzir tudo isso. Estão entendendo um pouquinho a minha abordagem? O que é a ideia? E por que eu estou dizendo isso? Porque, meus queridos, o mar não está para cruzeiro. Esse ano nós vamos ter instabilidades. Eu não sei exatamente em que momento, em que mês, daqui a pouco pode ser num momento para a minha empresa, no outro momento para a tua empresa. Vamos lá. Esse início de mês aí com os sistemas de emissão de nota fiscal. Gente, já deu, na primeira semaninha já deu aquele sustinho no fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa já atrasou as emissões de nota fiscal, atrasou a entrada de recurso, o fluxo de caixa já deu aquela estalada de olho, assim, aquela estremecida. Né? O líder tem que estar preparado para isso. Eu não sei o que vai acontecer em fevereiro, o que vai acontecer em março, o que vai acontecer em abril, mas eu tenho certeza que esse ano nós teremos mais instabilidades, nós teremos mais insegurança, nós teremos um mar agitado. Ok? E eu, então já feita essa introdução, gastei aqui uns 12 minutinhos com vocês, né? Eu quero compartilhar com vocês já uma tela aqui, e eu vou iniciar aqui, daí já um olhar um pouquinho mais focado na estrutura que eu preparei de conteúdo aqui para vocês. Tá certo? Então, deixa eu passar aqui para o conteúdo que eu preparei aqui para esse nosso encontro. Porque, obviamente, eu não vim aqui para discursar sobre coisas que vocês já sabem. Vocês já sabem que vão ter instabilidade, vocês já sabem que a gestão por si só ela não dá conta das crises, é necessário o líder. Tá? Mas eu quero compartilhar aqui com vocês esse primeiro ponto aqui que vocês estão vendo. Desculpa que eu olho para o lado, porque a apresentação para mim está na minha tela auxiliar, tá? A identidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A maioria dos líderes, gente, veja só o que aconteceu. Quem está dentro de uma empresa, quem exerce um cargo de liderança dentro de uma organização que não é sua, ele foi promovido, normalmente, a esse cargo, ou ele foi chamado de fora, foi chamado do mercado para dentro da empresa, para assumir essa função de liderança. Aqueles que estão na sua própria empresa, eles são os fundadores, são os empreendedores, são os empresários, e automaticamente foram para a função de liderança. O que acontece nos dois casos? É que a gente não fez a transição da ideia, a transição da mentalidade, a transição da identidade. Ser líder é ocupar uma nova identidade. O que é mais frequente, e tem um livro que trata disso muito bem, deixa eu ver aqui, que é o Pipeline da Liderança, tá, gente? Na ponta aqui, ó. Eu não vou conseguir tirar porque tem um objeto agora em cima, mas o Pipeline da Liderança, ele trata muito bem disso, quando ele diz o seguinte: nós não somos preparados para sair de uma função técnica para a função de líder. Nós vamos para a função de líder com mentalidade de técnico, com mentalidade de executor. Nós vamos para a função de gestor. Vamos lá, o Ariel, quando abriu o seu primeiro escritório de advocacia, 20 anos atrás, o Ariel era um excelente advogado. O Ariel tinha muito conhecimento técnico. O Ariel sabia fazer audiência, fazer contestação, fazer recurso. O Ariel tinha esse pensamento. Aí o Ariel se torna dono do escritório de advocacia. E o Ariel não tem um pensamento de líder. O Ariel tem que saber selecionar, tem que saber engajar, tem que saber motivar, tem que saber implantar cultura. Que o Ariel agora é o capitão do navio e ele tem que, no momento de crise, no momento de dificuldade, é que ele tem que aparecer. Ele não tem que aparecer no dia a dia na operação. O Ariel não tem que aparecer no dia a dia fazendo audiência. O Ariel não tem que aparecer no dia a dia fazendo contestação. Isso é trabalho
dos advogados que estão na operação. O Ariel agora é líder. Agora, ele tem que cuidar das pessoas que estão ali. Então, quando eu falo aqui desse nível de identidade, eu estou falando disso. Você, eu, nós temos que entender que líder é uma nova identidade. Líder não é mais o executor. Líder não é mais o cara que faz. Ariel, isso quer dizer que nunca vai fazer? Não. O líder vai aparecer no momento de crise, se ele precisar ir lá e botar a mão na massa junto com a equipe para fazer acontecer, como um comandante que no campo de batalha se posiciona junto com a infantaria para combater o inimigo, óbvio que o líder tem que fazer isso. Mas não é lá o lugar do líder enquanto não houver uma necessidade real dele estar lá conduzindo a operação. O líder tem que conseguir orquestrar as pessoas que integram a equipe para que elas executem. Se elas fizerem o trabalho delas, ele, o líder, não precisa estar na operação. Quando o líder está na operação, quer dizer que as outras pessoas não estão dando conta da operação. Quer dizer que ele, líder, está falhando. Toda vez que o líder vai para a operação, ele falhou como líder. Porque ele não conseguiu movimentar, organizar as pessoas que estão ali para fazerem. Ariel, mas as pessoas que estão ali não dão conta de fazer. Então, o líder falhou porque selecionou errado. Contratou a pessoa errada. Vocês compreendem? Faz sentido, gente? Faz, assim, se não faz sentido, não precisa fazer nada. Mas se faz sentido, manda só um joinha aí nas reações aí do chat pra gente, só para mim entender que para você isso também está fazendo sentido, tá? Que eu não estou falando nenhuma bobagem. Ou, sei lá, sou só eu que vivo isso também, né? Então, podemos ter essa situação, né? De que só eu vivi essa dificuldade de sair da operação e ir para a liderança, e vez o outro, quando eu via, estava eu lá. Estava eu lá fazendo coisa também, né? Então, se faz sentido aí, sinaliza. Eu vi que o Celso aí levantou a mão. Você está querendo falar, Celso, é isso? Não, Ariel, foi tranquilo. Tranquilo. Eu entrei agora e toquei no ícone errado aí. Fica tranquilo. Beleza, meu querido. Nós estamos juntos, né? Se quiser Tamo falar junto. também, vamos lá. Valeu. Valeu. Mas, vamos lá, deixa eu voltar aqui agora, cuidar da apresentação e retomar o conteúdo para a gente avançar. Então, veja só, o líder tem que estabelecer uma identidade de liderança. E aqui eu trouxe a menção a um autor, esse é um professor de Harvard, tá? Quando se trata de liderança, eu gosto muito da literatura de Harvard. Obviamente, existem outras literaturas muito boas, muito importantes, mas Harvard realmente desponta nesse campo. Tá? E Abraham, tá? Não tem o primeiro nome dele aqui, mas o primeiro nome dele é Abraham. Né? Abraham Zalensnik. Ele trata do que ele chama de segundo nascimento. O que é o segundo nascimento? Ele faz um estudo psicológico profundo. Ele entra na psicologia da liderança em profundidade para ele dizer o seguinte: todos nós nascemos. Todos nós passamos pelo parto. Só que tem algumas pessoas que ao longo da vida, elas não viveram grandes transições, elas não viveram grandes crises, elas não viveram grandes traumas. Elas não passaram, né, pelo que eu costumo chamar de, né, do vale da sombra e da morte. O que é o vale da sombra e da morte? É quando a gente diz na gíria popular, é o fundo do poço. É quando você passou por um momento que o teu mundo desabou. E quando o teu mundo desaba, você percebe que você precisa reconstruir ele. Não tem ninguém que vai vir construir um mundo para você e você vai voltar a habitar o mundo porque alguém construiu. É naquele momento que tudo o que você tinha te faltou. E nesse momento que você passou pelo vale da sombra da morte, você precisa se reinventar. Você precisa se reconstruir. Você precisa nascer de novo. E o Abraham trata exatamente disso no estudo dele em Harvard.
quando ele diz, olha, a maioria das pessoas nasceram e elas passam pela vida sem ter esse momento, essa crise identitária. Vão passando dificuldades, momento sim, momento assado, mas elas transitam da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, para a vida adulta, e chegam à velhice passando pelas dores, pelos sofrimentos normais. Todo ser humano está preparado para suportar. Essas pessoas são excelentes gestores. Essas pessoas, elas são aptas, capazes a administrar o mundo do jeito que o mundo é. Elas são aptas a manter o status quo. Elas são capazes de manter as situações da maneira que as situações já estão. Elas são capazes de criar processos, ferramentas, métodos, para que as coisas continuem sendo. Né? Continuem existindo. Aí ele diz, agora existe um número menor de pessoas que ao longo da vida precisaram desenvolver a resiliência. Outro livro aqui, tá? Que ele trata, é o Antifrágil. Meu Deus, eu estou perdido hoje nos meus livros. Aqui, ó. Esse eu vou conseguir tirar para vocês, tá? É esse aqui, ó. Antifrágil. O que é o antifrágil? É a pessoa que esse cara, ele já tomou tanta paulada da vida, ele já desceu no fundo do poço, ele já passou pelo vale da sombra da morte, ele já reconstruiu o mundo dele, e agora quando você bate nele, o diacho desse cara, desculpe o palavrão, o raio desse cara, em vez de você bater nele e ele ficar mais fraco, em vez de você bater nele e ele tontear, ele fica mais forte. O cara absorve a pancada e ele usa energia para voltar. Esses caras aqui são raríssimos. Raríssimos. Agora, tem um conjunto que também, né, ele está junto com esses caras, passou porque esses caras passaram, e não saiu tão forte, mas eles saíram resilientes. O que é o resiliente? Deixa eu ver se eu tenho um material aqui, gente, que eu consiga... Eu não vou ter nenhum material resiliente agora na minha mão. Mas, por exemplo, a borracha é um material resiliente. A espuma é um material resiliente. Se aperta uma bola de espuma, quando você solta, ela volta ao formato normal. Você aperta a borracha, quando você solta, ela volta ao formato normal. As pessoas resilientes, os líderes resilientes, eles tomam pancada e eles voltam de boa. O antifrágil toma pancada e volta mais forte. O resiliente toma pancada e volta ao normal. Então, essas pessoas é o que o o sobrenome polaco é difícil, né? Polonês, para ninguém se sentir ofendido, tá, gente? É que eu sou neto de polonês, então é chamado de polaco sem dificuldade. Mas o Zalesnik, ele diz o seguinte, essas pessoas passaram pelo segundo nascimento. Essas pessoas são capazes de reconstruir o mundo delas. Essas pessoas que são resilientes ou antifrágeis, esses caras, eles não conseguem gerir as coisas como elas são. Eles não conseguem manter o status quo. Eles não conseguem preservar. Esses caras, eles são líderes. Eles do caos agora, eles criam novas realidades. Eles criam novos mundos. Eles criam novos patamares. Eles desafiam as probabilidades e eles lideram. Eles não são gestores. Eles são líderes. As habilidades deles são diferentes. Eles não precisam de sistemas, de softwares, de métodos, de planilhas. Não. A velocidade deles é capaz de reinventar e eles navegam em meio ao caos, dirigindo a transição, conduzindo a transição. É um grupo mais raro. Ariel, mas tem problema? Não, não tem problema. Você pode ser. Toda empresa precisa não de um, mas de vários gestores e bons gestores. Agora, igualmente, toda empresa precisa de pelo menos um líder. E aí, se você é o sócio, se você é o dono, eu tenho que te dizer, você tem que ser esse cara. Ariel, mas eu estava analisando aqui, eu também tenho conhecimento técnico, eu também tenho conhecimento operacional, eu também sou gestor. Então, está na hora de você ser desafiado a um novo nascimento.
Está na hora de você nascer de novo. Está na hora de você se tornar o líder. Porque gestor você contrata. Gestor a universidade forma. Agora, líder não. O líder, ele não é formado. Ele é transformado no processo. Você entende? Há uma diferença. É por isso que o Abraham Zalenznik diz que esse é o segundo nascimento. Não vou pronunciar isso aqui em inglês, mas é twice born, né? Eu acredito que essa seja a pronúncia. Ele passou pela ruptura. Ele nasce da dor para criar novos mundos e novas visões. Então, o ponto forte desse líder é visão. E quando ele conta a visão dele, ele conta para 1000. De 1000, tem um que acredita, mas acredita assim, mais ou menos. Ele pega esse um, anda com esse um, eles dois juntos ali na frente encontram mais um, e vai alguns anos para que ele forme a tribo, o grupo, o time que ele vai liderar. Porque são pessoas que acreditam na visão dele, que acreditam na forma dele, que acreditam na cultura que ele está criando. Aí nós temos o nascimento, o surgimento do líder. E o líder, meus queridos, ele trabalha muito forte com a influência, tá? Mas antes de eu tratar aqui da influência, que é muito interessante, a diferença entre o termômetro e o termostato, eu quero trazer um caso prático para vocês. Porque daqui a pouco eu falando aí para vocês vão dizer, Ariel, é bonito falar, mas no dia a dia, na realidade, não é assim. Então, vamos pegar um caso prático. Todo mundo já ouviu aquele Mzinho dourado, gigante, de uma grande empresa de fast food mundial chamada McDonald's. Bom, se vocês não conhecem a história McDonald's, eu vou resumir aqui para vocês e eu vou deixar um tema de casa. Já vou deixar uma atividade. Por quê? Porque líder vai para ação. Líder tem que ter ação. A liderança, ela acontece em movimento. Tá? Então, uma tarefa aí para vocês. Assistam o filme Fome de Poder. Mas não assistam assim para divertir, para dar risada, para comer pipoca. Assistam como líderes. Assistam para aprender, para pegar a visão. E eu já vou dar aqui, então, uma explicação rápida para vocês, que vocês vão assistir o filme com outro olhar. Tá certo? Com outro olhar. Tem muita gente que olha o Rei Kroc lá e diz, o cara foi um sacana. Ele não foi sacana nada. Os outros que foram burro mesmo. Ariel, mas eu não gosto do Rei Kroc, eu gosto mais dos irmãos McDonald. Então, cuidado que você tem risco de ser um... Né, todo dia diz que sai um otário de casa e um malandro, né? E daí dá negócio. Cuidado que você pode ser o otário. Né? Então, cuida isso. Ariel, fiquei brabo agora. Não tem problema. A ideia é te provocar um pouquinho mesmo nesse início de ano, tá? É te provocar. Então, assista o filme Fome de Poder. Tarefa para vocês. Tá? Já está sendo mandado o link no grupo ali, para vocês assistirem, tá? Por que, Ariel? Porque quando você pega a história dos irmãos McDonald's, gente, os irmãos McDonald's eram empreendedores. Eram excelentes gestores. Para vocês terem uma ideia, eles tinham um plano de ficar rico. Eles fizeram um plano de ganhar pelo menos $1 milhão até X idade. Eles trabalharam, eles guardaram dinheiro, eles alugaram uma sala, montaram um negócio. O negócio não foi bem. O negócio quebrou. Eles mudaram do ramo, que se eu não me engano era o ramo de entretenimento, o ramo, não sei se era cinema, se era... Eu agora não vou lembrar com detalhe aqui, mas eles estavam num ramo que não era alimentação. Quebrou o negócio, veja, aquilo não era a vida deles, eles não continuaram insistindo naquilo até ver se dava certo. Ai, meu Deus, vou vender patrimônio para botar dentro do negócio e ver se eu salvo o negócio, que é um mal que empresário no Brasil sofre. A empresa começa em mal, ele vai lá e vende um dos apartamentos, um dos terrenos para trazer dinheiro para dentro da empresa, para salvar a empresa. Não tenha medo de quebrar, querido. Mas quebra a empresa, não quebre você. Porque quando você quebrar, a empresa quebra junto. Agora, se só a empresa quebrar, você tem capacidade de abrir outra. É assim que líder pensa.
Os irmãos lá eram empreendedores, eram gestores, quebrou a empresa, abriram uma lanchonete. Estava indo bem, melhoraram, ficou legal, mas ainda não era um McDonald's, ainda não deu certo. Eles tiveram que passar por uma transformação completa no negócio. O que foi essa transformação? Para ter uma ideia, eles foram para dentro de uma quadra de esporte e eles desenharam a lanchonete, onde ia ter o posto de trabalho de cada um, a máquina de cada um, e como ia fazer todo o processo para ser rápido, ser eficiente, ser bom, o produto está bem acabado, perfeito, a cor da alface, o dourado no hambúrguer, produto excelente, rápido. Fizeram tudo certinho. Empreendedores, gestores com visão, mas eles não eram líderes. Eles eram bons gestores de um único restaurante. Eles chegaram a franquear para 15 franqueados, se não me engano, só 10 abriram. Mas aquilo nunca levantou, aquilo nunca decolou, eles não conseguiam vender realmente, agregar valor. Aí um dia chega um cara vender máquina de milkshake para eles, e esse cara viu que eles compraram várias, e esse cara disse, poxa, o negócio deles está indo bem, eu vou lá visitar, quero entender como é que funciona. Esse cara era Ray Kroc. E esse cara foi lá visitar e se apaixonou pelo modelo. Só que esse cara, ele não queria saber a cor da batata, a crocância da batata, o tipo de alface, a cor do hambúrguer. Esse cara não queria saber como funcionava o processo dentro da cozinha, que máquina era. Porque esse cara não era um gestor, ele era um líder. E quando um líder se encontra com um negócio de um gestor, o líder, gente, domina. E foi o que o Kroc fez. O Kroc comprou os direitos, o Kroc se tornou depois, hoje que você vai ler a história do McDonald's, o fundador, muitas biografias, muitos livros vão dizer que o fundador é o Ray Kroc, e não os irmãos McDonald's. Um dos irmãos McDonald's faleceu jovem, se eu não me engano, em 71, e a biografia evidencia que um dos motivos foi a raiva, o rancor, a mágoa, o sofrimento do McDonald's ser conhecido internacionalmente, se tornar uma das maiores franquias, mas ele ter tido um único restaurante McDonald's que ele teve que mudar o nome, porque o Ray Kroc comprou a marca McDonald's e eles tiveram que mudar o nome para Big M do restaurante deles. Isso acontece quando um gestor, excelente empreendedor, encontra um líder com visão. O cara não entendia nada de fazer lanche, mas foi ele que expandiu o McDonald's para o mundo inteiro. Foi ele que se tornou dono da marca. Foi ele que vendeu franquia a dar com pau. Foi ele que ficou bilionário. Aliás, mas ele é um sacana. Não. Ele é um líder. Ele tem visão. Os irmãos McDonald's queriam ficar pequeno. Achavam que dava muito trabalho gerir um império. Que dava muito trabalho expandir. Os irmãos McDonald's, quando alguém chegava para comprar a marca McDonald's e abrir com o nome McDonald's, eles perguntavam, mas por quê? Por que você vai querer usar o nome McDonald's? Eles chegaram a fazer essa pergunta, por que você vai querer usar o nome McDonald's? Porque é absurdo, por que você vai querer pagar para usar o nome McDonald's? Faltava visão, faltava liderança. Então sim, gente, isso que eu estou falando para vocês tem efeito prático no dia a dia. Ariel, tem muita empresa de transporte aqui, a gente trabalha com empresa de transporte. Vou trazer um exemplo dentro do transporte. Vou trazer o exemplo de um amigo meu, conhecido meu. Vou usar o nome porque eu estou exemplificando positivamente. É o meu amigo Ivalberto Toso. Meu amigo Ivalberto Toso, quando ele assumiu a Transportes Toso, ele assumiu com uma decisão da diretoria que queria fechar a Transportes Toso. O grupo Toso tem várias outras empresas e a empresa de transporte dava prejuízo. E eles disseram, vamos fechar a Transportes Toso. Saiu um irmão, o Ivalberto assumiu, vamos fechar isso aí, está dando prejuízo, não vamos investir nisso. Mas o Ivalberto é um líder. O Ivalberto tem visão. O Ivalberto foi lá, reorganizou, tinham quase 50 caminhões, se não me engano, na época, vendeu uma parte, ele diminuiu a frota. Ele direcionou para outro tipo de clientela. Eles atendiam um segmento. Ele disse, não, vou atender outro. A maioria dos gestores tem medo, meu Deus do céu. Ah, se eu parar de atender o cliente ali, e daí o meu caminhão vai ficar parado? Como é que eu vou pagar meu motorista? E as despesas, e mês que vem, e não sei o quê? O líder é caracterizado pelo destemor, pela intrepidez.
o gestor pela insegurança, pela cautela. Entende? Aí você já vai avaliando o teu perfil. O Ivo Alberto foi lá e deixou de atender, reduziu frota, vendeu caminhões, direcionou para outro mercado. Foi entrando aos poucos. Em pouco tempo, estava com uma frota já mais nova, porque ele vendeu e renovou frota com o dinheiro da venda, deixou de atender a operação que não dava resultado, passou a atender uma operação que dava resultado, começou a comprar caminhão. Final do ano passado, foi selecionado pela NTT 3 empresas acima de 500 caminhões para ser homenageada pela NTT. O Oscar do transporte terrestre aqui do Brasil. Uma das 3 empresas era Transporte Stoso. Tá certo? Uma das 3 empresas era Transporte Stoso. Então, veja só, de assumir um negócio com um comando de fechar para levar esse negócio a ser uma das 3 empresas homenageadas no ano 2025, tem que ser líder. Não é gestor que faz isso. Ariel, mas então a Toso não tem gestão? Não falei isso. É óbvio que todo líder sabe que precisa de gestão. Todo líder sabe que precisa das pessoas certas nos lugares certos. É óbvio que o Roberto botou as pessoas certas nos lugares certos. Mas a tomada de decisão, a força de avanço, a visão de crescimento, o propósito, a missão, a cultura, é a liderança quem dá. Ok? É a liderança quem dá. Então, pegando esse exemplo aí do transporte, para a gente voltar aqui para o nosso infográfico, a liderança, gente, é um termostato. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o gestor mede a temperatura, o gestor cria indicador, o gestor olha sistema, tira relatório, alimenta dados, o gestor fornece informações, o gestor consegue dar segurança sobre o rumo das coisas, mas veja, ele só está olhando para aquilo que está acontecendo, tá? Só está olhando para o que está acontecendo. O líder, ele é o termostato. O que é o termostato? Se eu vou lá num equipamento refrigerado, no termostato, e eu mudo a temperatura, vai mudar a temperatura do equipamento. O que eu quero dizer com isso? É que o líder, ele entra no lugar e ele tem capacidade de transformar a energia, de transformar o resultado, de mudar a pegada. O líder tem a capacidade de conduzir, como eu falei agora, então, do exemplo do Alberto, vou usar de novo, conduzir de uma empresa que tinha decisão de diretoria para fechar para uma empresa que dá lucro, cresce, aumenta e é homenageada. Eu tive o prazer de ter o seu Roberto como professor. O Alexandre aí disse que teve o prazer de ter o Ivo Alberto como um dos professores aí dele. Eu também, viu, Alexandre? Vou contar uma coisa aqui para vocês, então, agora, tá? O momento confissão, vamos abrir um parênteses aqui. Quando eu fechei o contrato para atender a Transporte Stoso, a gente negociou e eu, na hora do fechamento, o Ivo Alberto, todo gringo, todo líder, ele vai chorar na hora de fechar um contrato, não vai? Ele vai negociar na hora de fechar um contrato. Líder é bom negociador. E o Alberto negociou comigo. A gente ajustou, chegamos no meio termo. Quando a gente estava chegando no fechamento, eu disse, Ariel, poxa, vamos fechar em tanto, a diferença está pequena. Eu disse, Alberto, eu fecho contigo com uma condição. Daí ele disse, qual? Eu quero 2 horas por mês de mentoria contigo. Você é um cara que eu admiro tua pegada de liderança. Disse, eu reduzo para o valor que você está me pedindo, mas eu quero 2 horas por mês de mentoria contigo sobre liderança. Eu quero aprender contigo. Essa foi a condição para a gente fechar o contrato. Então, é uma história que, até hoje, eu acho que só eu e minha esposa conhecíamos. Agora vocês conhecem também. Tá? Mas é uma pessoa que eu admiro nesses 30 anos de vida corporativa. A gente já trabalhei com muita gente, tive outros líderes que admiro muito também, mas o Ivo Alberto, realmente, a capacidade dele de engajamento para gerar resultado é extraordinária, extraordinária. Então, olha só, essa aqui é uma lição que eu trago do John Maxwell.
John Maxwell, autor das 21 leis irrefutáveis da liderança. Eu estava com esse livro, tirei ele esse fim de semana. Esse fim de semana eu revisei esse livro, das 21 leis irrefutáveis da liderança, e ele não está aqui no meu estante, mas está por cima aí da minha mesa em algum lugar. Então, o John Maxwell é uma das maiores influências americanas quando o assunto é liderança. Para vocês terem uma ideia, desde a década de 60, ele forma líderes nos Estados Unidos, né? Só para a gente ter uma função, uma ideia do calibre da pessoa aí. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, gente. Para mim não me perder no conteúdo aqui, já indo para finalizar a nossa conversa. Nós temos um outro autor aí, americano, que ele trata bastante também de liderança, o Kotter, e ele traz a metáfora do navio, que eu acabei já falando ali para vocês, né? Os marinheiros, os gestores, eles conseguem manter as máquinas funcionando, eles conseguem manter o navio no curso, eles conseguem manter a limpeza da embarcação, eles conseguem manter as fornalhas alimentadas, eles conseguem manter tudo. Mas quem tem que dar a visão, a liderança, é o líder. Quem tem que dar a visão, a rota, é o capitão. Aí vamos lembrar de uma tragédia que, infelizmente, a gente viveu e vocês devem ter na memória de vocês, que é a tragédia do Titanic. O que acontece no Titanic? Faltou liderança. Não faltou marinheiro. O Titanic não... Faltou foi visão. Botaram menos botes do que deveria. O capitão não estava atento para orientar adequadamente a tripulação quando o iceberg foi identificado. A liderança falhou. E aí, meu amigo, é o seguinte, vamos enfrentar a realidade nua e crua. Vamos ser bem simples e diretos. Quando a liderança falha, todo mundo paga o preço. Quando o marinheiro falha, consegue se corrigir. Quando um gestor falha, consegue-se ter correção. Quando o operacional falha, consegue-se dar um jeito. Agora, quando o líder falha, meu querido, não se engane. Todo mundo paga o preço. O barco afunda. A maior embarcação transatlântica, o maior transatlântico da época, o mais moderno, afundou por falta de um capitão eficiente. E aí, não tente se enganar. Se na tua empresa a liderança não está afiada, não está preparada para os desafios, assim, até 2030 vai ser um baile. A transformação que a inteligência artificial vai trazer, as transformações que nós vamos viver no Brasil com reforma tributária e com esse modelo de governança tributária do atual governo, não se iluda. O teu barco vai afundar se a liderança não estiver preparada. Não basta gestão. A crise de liderança enfrentada no Brasil é sem precedentes. Ariel, como que você afirma que a crise de liderança no Brasil é sem precedentes? Bom, basta olhar o presidente que nós temos. Basta olhar que nós não temos um candidato à altura para enfrentar ele no pleito de 2026. Basta olhar que nós não temos novos líderes políticos. Ariel, você está criticando o atual presidente? Não, eu só estou dizendo que esse presidente é um cara que na década de 70 era líder político. É um cara que está há 55 anos na vida política. É um cara que não trabalha há quase 60 anos. É um cara que vive de política. Isso quer dizer que não houve renovação de liderança. Seja ele bom ou ruim. O fato é, não foi renovado. E quando a gente olha as outras lideranças políticas dentro dos outros grandes partidos, também são lideranças da década de 70, 80, 90. Nós temos pouquíssimas novas lideranças na política. A gente poderia fazer alguns nomes aqui, mas são pouquíssimas. Então, sim, a gente vive uma crise institucionalizada de liderança. E é óbvio, gente, eu enfrento desafios de liderança na minha empresa e você enfrenta desafios de liderança na sua empresa. É por isso que eu estou chamando esse assunto no início do ano, para a gente começar a refletir sobre ele, para que a gente comece a olhar de maneira diferente, entendendo que gerir pessoas é muito diferente de liderar. Gerir tem a ver com processos, com metodologias, com sistemas, softwares, com tecnologia. Liderar tem a ver com capacidade de nascer de novo, de ser antifrágil, de ser resiliente, de conseguir, em meio ao caos, conduzir para uma transição positiva.
A tua empresa não vai quebrar se você for líder. Os próximos 5 anos até 2030, se você não for um líder dentro da tua empresa, se tu for apenas um gestor, e muitos não são nem gestores, ainda estão no operacional, a tua empresa vai quebrar. Ou ela vai ser aquela sobrevivente do mercado. Sobrevivente em que sentido? Quem sobrevive não vive, tá, gente? Não pense... Eu encontro muita gente... como é que você tá? Tô sobrevivendo. Nossa, tá feio. Tá difícil. Tá complicado, não tá bom. Tá dolorido, você tá na dor. Quem tá sobrevivendo tá na dor. E aí eu vou aqui já para a conclusão do nosso conteúdo, né? A gente tem... Só que o diagnóstico aqui, gente, assim como a minha equipe está preparando um e-book sobre liderança, eu peguei vários materiais, várias palestras, cursos, a gente tem uma imersão de 2 dias de liderança que a gente está condensando aí agora em um treinamento extensivo de 14 horas, e eu peguei tudo isso e preparei um livro. Não é um e-book, tá? Não é esses e-bookzinhos de 10, 12 páginas que vem cheio de figurinha que você baixa na internet. Não, preparei um livro ali, e a minha equipe está diagramando um livro sobre liderança, e lá eu vou ter, entre outras matrizes e outros conteúdos, eu vou ter o diagnóstico aqui, né, sobre o teu estado, a saúde da tua liderança. Só que isso aqui, só quem participar semana que vem também com a gente, para receber esse material. Esse infográfico aqui eu vou mandar para vocês, ali no grupo, tá? Agora, o livro e as matrizes de liderança, eu só vou disponibilizar para quem participar de pelo menos 2 encontros com a gente nessa série que a gente vai fazer essa terça-feira, próxima, e a outra também. Vão ser 3 terças-feiras que nós vamos estar tratando de liderança aqui com vocês, cada uma delas sobre um enfoque, sobre um viés, porque esse, para mim, é o tema que eu trouxe para dentro dos meus negócios esse ano, e eu quero que vocês assim, reflitam um pouquinho comigo sobre esse assunto da liderança. Então, veja só, né? Nós temos, obviamente, né, aí remetendo aquela primeira analogia que eu fiz com vocês, do paciente que chega infartando no hospital e o médico trata do corte do arranhão que ele tem no braço, assim está a saúde de liderança de muitas empresas. Tem muita empresa correndo para o mercado, querendo contratar o profissional mais barato, tem muita empresa correndo para o mercado, querendo trazer um gestor, tem muita empresa indo para o mercado, querendo contratar software, há uma corrida pelas IAs, e é bom. Eu, dentro da minha empresa, esse ano aqui, com a meta de liderança, eu já botei para a minha equipe o desafio. O nosso desafio esse ano é IA First. O que é IA First? Tudo que inteligência artificial é capaz de fazer, eu não quero ver um funcionário meu fazendo. Tudo que a IA dá conta de entregar, eu não quero uma pessoa que trabalha comigo se preocupando. O que isso quer dizer? Relatórios, indicadores, gestão. A IA faz. Só que a IA faz com o QI de Albert Einstein. Não faz com o meu QI. Meu QIzinho, coitado, é limitado. Eu disse isso numa reunião da minha equipe. Diz, com todo respeito a todos vocês, mas poucas pessoas aqui na mesa têm um QI mais alto que o meu. Poucas pessoas na minha mesa aqui, do meu time, têm QI mais alto que o meu. E a IA tem um QI mais alto que o meu. E bem mais alto que o meu. Por que eu vou pagar um de vocês para fazer, se eu posso pagar a IA para fazer? O trabalho técnico e intelectual, a IA faz muito melhor. Não é que ela faz melhor, ela faz muito melhor. Aliás, mas eu testei algumas ferramentas de IA e não ficou boa a resposta. É porque você provavelmente não está treinado para usar. A limitação não é da IA, é do usuário. Então, com a minha equipe, esse ano a gente está trabalhando. Por quê? Porque tudo que é técnico, eu vou delegar para agente de IA ou para algum sistema automatizado com o uso de IA. O que eu quero me ocupar? De liderar. Eu quero me ocupar de liderar, eu quero me ocupar das pessoas. Eu quero o meu time se ocupando das pessoas dos meus clientes. Não daquilo que a IA executa. Tá certo? Então, voltando à analogia,
como é que você está lá dentro da tua empresa? Será que você não está usando band-aid para tentar consertar uma fratura? Um braço, uma perna fraturada? Será que você não está tentando usar ferramentas ótimas, extraordinárias, mas para coisa errada? Será que você não está ainda envolvido na operação ou na gestão, quando você deveria estar preocupado em desenvolver o teu nível de liderança? O John Maxwell, no livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, a primeira lei que ele traz é a lei da tampa, ou a lei do limite. Ele diz o seguinte: se você é um líder nível 4 e tem uma gestão nível 8, o teu resultado vai ser 3. Por quê, Ariel? Porque não é a tua gestão que determina o teu resultado. O teu resultado é determinado pelo teu nível de liderança. Os irmãos McDonald's eram nível 9 de gestão. Nível 9 de empreendedorismo. Mas eram 3 a 4 de liderança. O Ray Kroc era nível 8 de liderança. Nível 2, nível 3 de gestão. Quem ganhou dinheiro, quem levou o McDonald's para o mundo, foi o líder, não foi o gestor. Ariel, eu não concordo. Não fui eu que fiz as regras do jogo. Eu estou só tentando aprender a jogar. Eu só estou tentando jogar direito. Você está me entendendo? Então eu não quero saber se é justo ou se não é injusto. Se a regra do jogo é essa, eu vou aprender a me adaptar e eu vou marcar gol. Eu vou para cima. A minha pegada é essa. Tá certo? E eu espero que essa provocação desse início de ano sirva para você também refletir sobre isso. Tá? Sirva para você refletir sobre isso. A minha esposa está dizendo que o pessoal não sai do grupo. Óbvio, gente, não sai do grupo. Na semana que vem a gente vai ter um outro encontro, a gente vai trazer um outro tema de liderança, tá? Ainda mais profundo que esse. E o último tema a gente vai trazer liderança com IA. Ariel, o que você vai tratar de liderança com IA? Bom, eu que sou um viciado em aprendizado, gente, eu estou fazendo 2 MBAs nesse momento. Eu estou fazendo um MBA em liderança pela Exame e um MBA em inteligência artificial pela St. Paul. Tá? Então eu estou unindo os 2 assuntos do meu MBA na palestra, que vai ser a palestra na nossa última terça-feira do mês, que vai ser o dia 27. Então a gente tem um encontro hoje, tem um encontro dia 20, tem um encontro dia 27. Eu vou pedir para vocês ficarem no grupo para a gente tratar disso. Mas aí, só para a gente finalizar aqui realmente, que eu tenho ainda 5 minutinhos com vocês. Ambiente. Ambiente. O que é importante isso? É que o gestor se adapta mais ao ambiente do museu. O líder se adapta mais ao ambiente do jardim. Qual a diferença? É que um ambiente, ele é estável, ele é mais parado. O outro ambiente é mais dinâmico. O outro ambiente é mais vivo. Um ambiente desafia menos. Um ambiente só deve ser mantido. O outro ambiente precisa ser criado, recriado, acompanhado. Tá certo? Então, isso é mais uma metáfora para a gente exemplificar a diferença entre líder e gestor, tá certo? Então, o gestor está no museu, o líder está no jardim. Tá? Isso é muito bacana para a gente fazer a reflexão, porque aí você compreende o seguinte: gestão é o que você faz. Liderança é quem você se torna quando o controle acaba. Sabe quando vem a instabilidade? É aquilo que eu disse. Pô, gestão é quando eu estou com o planejamento estratégico está acontecendo do jeito que a gente previu, está tudo em dia, plano orçamentário está em dia, o mar está mar de normal. Agora, quando tudo sai de controle, quando o mar agita, a tempestade desce, acabou-se, não tem planejamento estratégico, já foi para as cucuias, o orçamento já estourou. Quando você perde o controle, aí você vê o teu nível de liderança. Você tem uma identidade de líder? Você tem a resiliência, a antifragilidade? Ou você não dá conta disso? Né? Como é que está isso lá na tua empresa? Então, reflita um pouquinho sobre isso. Tá? Na próxima live, aí vai ser dia 20, então,
nós vamos descer um pouquinho para o âmbito da psicologia da liderança, né? Como a psicologia e a fisiologia, melhor dizendo, podem te ajudar na liderança, como a fisiologia altera estado emocional, altera a tua pegada, como a fisiologia altera se os outros te enxergam como líder ou não te enxergam como líder. Então nós vamos entrar um pouquinho nos meandros da psicologia da liderança, tá? Eu vou tratar com vocês da psicologia da liderança. E, obviamente, eu já anunciei também o último encontro, a gente vai tratar de liderança e inteligência artificial. Por quê? Porque essa é a instabilidade do mar agora, essa é a instabilidade do oceano agora. O líder tem que estar preparado. É no momento de transição que o líder brilha. Enquanto todo mundo se descabela, quando as coisas saem do lugar, o líder, aquilo chega a dar um entusiasmo nele. Ele chega a dar uma injeção de ânimo nele, porque é ali que ele brilha. E eu quero ver você brilhar em 2026. Tá? Quero estar junto com você nesses momentos de transição. A gente está tratando de liderança por isso. Porque a gente sempre tem aí buscado trazer conteúdos aqui e a gente quer que vocês venham para essa reflexão aí sobre liderança. Faz sentido, gente, essa nossa conversa aí sobre liderança? Tudo, tem que dar, faz um filme. Fez sentido aí? Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer trazer um exemplo? Quer trazer uma pergunta, uma dúvida? Traz aí, vamos lá, vamos participar. Ah, meu amigo. Doutor Moisés? Dá para me ouvir, doutor? Tudo bem? Com certeza. Então, Tudo tá. bem. Doutor Ariel, sempre é um prazer falar e ouvir do senhor as palestras que o senhor já proferiu aqui na cidade de Carazinho. E a nossa relação de negócios é muito, digamos assim, muito produtiva. Mas a situação que o senhor coloca, e ela é muito de se pensar, porque nós temos uma reforma tributária que atinge todos os segmentos e os contadores de cabelo em pé hoje, porque as plataformas não estão interligadas ainda. O agronegócio, que a partir do dia 1º iniciou a obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica, já se perdeu, já não sabe o que fazer com os blocos velhos. Então, é uma situação muito ruim. E para nós, no setor de transporte, nós estamos enfrentando grandes e graves crises no setor das rodovias, quando já tinha que ter rodovias duplicadas aqui até Chapecó. Quando a gente vai ali para o lado de Nonoai, é uma tristeza, não é? E a rodovia estadual. E o nosso estado passa por alguns percalços em razão das enchentes e depois da seca, e agora se aproxima uma safra recorde. É o que se aguarda, né? Mas, em razão de recorrer um pouco mais, essa falta de infraestrutura, isso nunca se viu tanto acidente como acontece agora. Ultimamente, é todo dia as manchetes em jornais e coisas, de acidentes e acidentes. E a gente vê que essa falta de duplicação é falta de gestão da União, que a gente vê todos os dias gastos exagerados e não tem contrapartida. Assim a gente vê na rodovia, assim a gente vê nos hospitais, o governo não te dá a contrapartida dos valores dos impostos que arrecada. Tanto que ele abandonou o déficit fiscal e agora ele quer arrecadar pela produção. Quer dizer que não tem como tu cada vez produzir mais e só recolher para o padrinho. Então, assim, ó, é muito bom te ouvir e quero agradecer pela essa inspiração que o senhor tem, que nos motiva. Se a gente vai só pensar no lado ruim, a gente se atira num precipício, né? Não faça isso. Mas está muito bem, eu quero agradecer aos demais também. Uma boa noite e até a próxima. Doutor Moisés, eu virei para trás para pegar um livro aqui que é do Shinya Shiki. Que é, eu tenho alguns livros do Shinya Shiki. Ele tem um livro que é Problemas, Oba. Esse eu não conheço. Eu Problemas, Oba. Sim, tem algum. Mas eu virei para achar o do Shinya Shiki e não achei o do John Maxwell, que eu tinha comentado aí com vocês e antes eu não tinha encontrado quando virei aqui. Sim. Mas por que eu lembrei do Shinya Shiki, né? Problemas, Oba. Porque
o líder é exatamente isso. O senhor falou muito bem do cenário, o cenário é péssimo para transportes. Eu percorri aí o Rio Grande do Sul não na semana passada, na anterior, estive viajando e por aí, andando aí nas rodovias estaduais aí de vocês, é lastimável. Mas eu tenho que dizer uma coisa, Santa Catarina tem menos malha viária do que Paraná e Rio Grande do Sul, em termos de rodovias estaduais, quando é comparado. E quando a gente compara o número de veículos na pista, né, per capita, né, a gente faz uma comparação melhor por quilômetro de rodovia, o número de veículos em Santa Catarina chega a ser 4 vezes maior que o do Paraná e 3 vezes maior que o do Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina é um caos também, doutor Moisés. E o senhor tem toda a razão. Agora, observe isso. Isso é reflexo do quê? Falta de liderança no setor público. Se eu não tenho um líder no setor público, é óbvio que a gestão pública sobre infraestrutura é deficiente, porque o gestor, de um modo geral, vai executar aquilo que o líder determina. Então, o senhor está certíssimo. Agora, a crise que nos assombra, ela é reflexo já da crise de liderança que o setor público vive há pelo menos 2 décadas, há pelo menos 20, 25 anos. Uma crise profunda de liderança do setor público. Nós não podemos deixar que ela se transforme em uma crise de liderança no setor privado também. E o que eu quero dizer com isso? Lembra aqui, vou compartilhar de novo? Vou compartilhar de novo a questão do termostato. E eu já te dou a palavra aí, tá, Alexandre? Não descuidei de ti aí, não, tá? Mas dá uma olhada aqui, quando a gente falou aqui do termostato, eu disse que por que o líder é o termostato? Porque ele muda, ele transforma, ele pega a situação num estágio e ele leva a outro estágio. Então agora nós estamos precisando mais que nunca da liderança dentro do transporte rodoviário de cargas. Nós estamos precisando mais que nunca de pessoas, como mencionei aqui, eu vou mencionar aqui, tá, doutor Moisés, eu conheço alguns aí, a gente no jantar até que estive aí com um amigo aí em Carazinho, e estava o pessoal da federação, o pessoal do sistema sindical, conheci vários líderes aí do transporte do Rio Grande do Sul, mas obviamente para mim não cometer nenhuma gafe, eu não vou referir nenhum nome de pessoas que eu posso errar o nome aí. Mas eu vou referir lideranças do transporte aqui em Santa Catarina, que são grandes líderes e que têm atuado muito fortemente, deixaram sua marca. O Ari Rabaioli, quando assumiu nossa federação aqui em Santa Catarina, transformou a visão do transporte rodoviário no estado de Santa Catarina. Transformou a participação do segmento de transporte junto ao governo estadual, junto ao Conselho de Federações, ao COFEM, junto à CNT. Tá? Batemos nas portas dos políticos em Brasília e também no governo estadual. Óbvio, de 10 demandas a gente conseguia 3, mas conseguíamos 3. Antes nós não éramos nem recebidos adequadamente. Tá? Vou pegar outro exemplo que eu citei, que foi o Valberto Toso. O Citran assumiu o Citran aqui em Chapecó. Hoje o Citran é, em Chapecó, a entidade empresarial mais representativa. Tá? Estamos aí encaminhando um projeto gigantesco com o governo municipal, né? Não vou anunciar aqui, mas aguardem, Chapecó vai ter nos próximos 2 anos assim, um grande projeto envolvendo o segmento de transporte, junto, iniciativa privada, iniciativa pública, aqui em Chapecó. Então, os líderes transformam esse cenário. Eles pegam um cenário de baixa representatividade e criam um cenário de forte representatividade. E eu digo isso como que, doutor Moisés, só para a gente dizer, nós temos liderança dentro do nosso setor. Eu tenho certeza que no Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos outros líderes como o senhor que podem somar para a gente erguer um grito de chega, de basta, bater na porta dos governos com uma fala estruturada e com poder, autoridade de representatividade de quem fala pelo setor, para que as coisas sejam atendidas, para que o setor produtivo seja ouvido. Então, esse é o cenário perfeito para as lideranças brilharem. Não é o momento da gente... temos que aparelhar a nossa gestão. A gestão ela é feita dentro de casa, mas a liderança, normalmente, ela tem que bater também para a porta para fora. A gente lidera os nossos colaboradores, a gente lidera o nosso grupo, a gente lidera o nosso negócio, mas para a gente liderar com eficiência, a nossa voz tem que ecoar fora do nosso negócio como líderes. E eu digo o seguinte, o setor de transporte rodoviário
A Sindicarga já passou da hora de, assim, nós nos encolhemos muitas vezes atrás do agronegócio, da indústria, e nós temos que, porque o agronegócio é mais novo que o transporte, a indústria é mais nova que o transporte, o comércio é mais novo que o transporte. Se vocês lembrarem, a gente voltar na história, a gente for lá para os persas antes de Cristo, foi o transporte que revolucionou o comércio internacional, foi o transporte que possibilitou a indústria, é o transporte que possibilita o agronegócio. Todos os outros negócios existem porque primeiro existiu. O transporte foi o grande propulsor das expansões dos impérios. Os impérios, quando a gente fala do Império Babilônico, Persa, Caldeu, Romano, Grego, todos os grandes impérios, eles só começaram a existir depois que os métodos e a metodologia de transporte existiram e propiciaram isso. O comércio veio de atrás, a indústria se beneficiou disso, e hoje o transporte está esquecido atrás. É hora de nós reunirmos, e eu gostei muito da nossa conversa, doutor Moisés, aquele jantar, de nós pegarmos a Federação Gaúcha, nós pegarmos a Federação Catarinense, nós formarmos uma coalizão, uma aliança, e vamos fortalecer, vamos começar a bradar aqui do Sul. Nós não podemos esperar o Norte e o Nordeste, não tem estrutura econômico-financeira e, em alguns pontos, até ético-moral, para surgir um movimento forte de liderança do setor de transporte, para a gente começar a mudar o cenário econômico do nosso país. Nós temos uma força, nós somos um elefante adormecido e precisamos acordar. E eu estou a serviço dessa causa, eu estou dentro do transporte rodoviário há mais de 16 anos, né? Trabalhando há mais de 20 anos, mas envolvido com as entidades na liderança há 16 anos. E assim, não meço esforços. Se precisar ir 1, 2, 3, 5 vezes ao Rio Grande do Sul por mês, doutor Moisés, eu estou na rua, eu estou na estrada, porque o nosso setor merece ser ouvido. O nosso setor merece se erguer. Obrigado, doutor Ariel. Obrigado, eu que agradeço. Alexandre, diga, meu amigo. Bem, boa noite a todos, então. Primeiramente, queria agradecer o convite em poder participar e estar te ouvindo, Ariel, e agradecer a Keile também por toda essa parceria que a gente tem feito aí. Eu acho que mais uma das provocações, além das que tu acabou de deixar para nós aí, Ariel, uma das coisas que, muitas vezes, o que mais dificulta a nossa questão liderança, né, como líder de equipe, é identificar que realmente a gente falha, né? Porque você sabe que tem que ser feito, você sabe como deve ser feito, mas você não raciocina da forma correta e não diz assim, cara, eu estou errado, né? Eu preciso melhorar nesse ponto, eu preciso admitir que tem pessoas que podem fazer o que eu faço para que eu possa pensar no futuro da minha empresa, né? Então, essa admissão, vamos falar assim, admitir que realmente eu estou fazendo algo que não seria a minha função, mas como a gente, eu acho que todos que estão aqui, a nossa região, as pessoas que compõem hoje as lideranças das empresas, elas são apaixonadas pelos seus negócios e ninguém quer deixar o seu negócio morrer, né? Ninguém quer deixar o seu negócio deixar de existir. Então, muitas vezes, a gente acaba abraçando causas e coisas que não seriam de nossa responsabilidade, mas que a gente faz isso por amor ao negócio. Então, eu só queria deixar mais essa colocação, essa provocação também, e pedir para as pessoas que olhem e admitam que realmente elas precisam admitir que tem que ser mudado. A pessoa, para virar um líder, ela tem que mudar. Essa é a questão, né? Concordo plenamente contigo, Alexandre. E aí a gente tem que enfrentar uma coisa que o Jim Collins fala muito bem na Empresas Feitas para Vencer. No capítulo 4 aqui, ó, vocês vão encontrar verdade nua e crua. O líder não tem medo de enfrentar a verdade nua e crua. Inclusive, especialmente sobre ele. Então, isso é essencial. A autoconsciência, inteligência emocional. Vamos para o bom e velho Daniel Goleman lá, que a primeira dimensão da inteligência emocional é a autoconsciência. É isso que o Alexandre falou. E aí, gente, óbvio,
A gente já terminou a palestra ali, que era até às 8, ainda estamos com 50 pessoas aqui. Eu não posso deixar de mencionar. Gente, dia 31 vai ser um sábado. Das 7h07 da manhã, às 21 horas, nós vamos fazer um treinamento vivencial, prático, treinamento de alto impacto, presencial sobre liderança, aqui em Chapecó. Então, nós temos aí já cerca de 21, 22 pessoas já inscritas, e a gente deve fechar uma turma de 30. Então, vejam, quem tiver interesse, já chama aquele no privado lá, já reserva, garante a vaga. Tem empresa aí que estão... Tem uma empresa que está com 12 pessoas, por isso que está com 22 já de largado. Tem uma empresa que está com 12 pessoas, né? Então, é isso, Alexandre, a gente tem que trabalhar a autoconsciência, a gente tem que trabalhar várias reflexões, mas a gente tem que trabalhar principalmente mais do que conteúdos, né? Vocês viram que eu referi vários livros aqui, durante a fala, mas muito mais importante que os conteúdos disso, que a gente saber, é a gente conseguir descer isso do campo mental para o campo da ação. É a gente conseguir tratar aquela identidade que eu compartilhei ali com vocês, a gente descer isso para o campo da identidade, do comportamento, do hábito, para a gente mudar a nossa prática esse ano. Porque o que limita o nosso resultado é o limite da nossa liderança. Ah, mas não, é porque o mercado não cresce. Então cria um novo mercado. Mas na logística, no transporte, uns 5 anos atrás, um empresário que, infelizmente, a primeira empresa dele, transporte, já fechou e a segunda está quase fechando, esse empresário me disse o seguinte: não, Ariel, transporte é pegar no ponto A e entregar no ponto B. Não tem o que inventar, não tem inovação. Aí veio o Mercado Livre, comprou não sei quantas aeronaves, meteu um modelo logístico completamente diferente, fez o que os transportadores disseram que não dava para fazer, e é um dos grandes players da América Latina, um dos poucos que compete com a Amazon, em termos de venda e logística. Ué, como é que não dá para inovar? Como é que a Amazon inova, Mercado Livre inova, Magazine Luiza inova em transporte, em gestão, transporte terrestre, carga? Como é que eles inovam? É que eles têm à frente líderes. Eles criam mundos novos, eles criam novos mercados. Eles não estão gerenciando o mercado que já existe. Essa mudança de postura não é conhecimento que traz. É trazer isso para a identidade, para o comportamento e para o hábito. E se você tem essa coragem, então eu vou te ver dia 31 lá no sábado. Vai ser de arder, porque vai ser das 7 da manhã às 9 da noite. Não é para todo mundo, eu sei que nem todo mundo dá conta, tá? Tem 2 perguntas aí, vamos lá. Deixa eu olhar. Pergunta 1. Ariel, no dia a dia, como equilibrar a gestão da ordem com a liderança da visão, especialmente quando a equipe ainda espera apenas respostas prontas? Aí eu vou dizer o seguinte: não tem jeito. Treinamento. A gente tem que treinar muito a equipe. Ariel, mas é caro porque eu tenho que fazer isso muitas vezes fora de expediente, tenho que pagar hora extra, é caro porque muitas vezes eu tenho que contratar, eu não consigo eu mesmo treinar, ou então é caro porque eu tenho que parar o pessoal na hora de expediente. É mais caro não treinar. É mais caro perder resultado, é mais caro você não ter as pessoas certas dentro do barco. O Jim Collins, esse aqui, que eu acabei de falar, ele diz o seguinte: a coisa mais importante na liderança é primeiro você escolher quem está ali. Tá? A minha equipe está esperando resposta pronta. Eu não vou negar, na minha área técnica, a minha equipe também olha muito para mim e espera a resposta. Os meus advogados olham para mim e esperam que eu resolva. E muitas vezes eu tenho a solução eu já sei o que fazer, mas muitas vezes eu tenho que deixar eles se fritar um pouquinho na frigideira para eles aprenderem, para eles desenvolverem musculatura, desenvolverem casca grossa, porque precisa ser feito. Entende? Mas eu treino. Eu pago cursos, eu mesmo conduzo treinamento. Assim, a minha equipe seguramente tem mais de 50 cursos pagos por mim, só no ano passado, à disposição deles para eles fazerem. Mais de 50. Ariel, mas eu falei com a Joana disse que fez só 2 cursos ano passado. Ela fez só 2. Eu botei mais 50 à disposição dela e cobro o resultado dela.
sobre isso. Eu mesmo ministro treinamentos para minha equipe. Tá certo? Você ia fazer uma Eu ia observação? falar que a equipe nunca vai fazer igual o líder. Porque Ah, se fosse igual o líder, ele era o sim. líder ou era dono da empresa? É isso que a Kay disse, é uma grande verdade. A tua equipe nunca vai fazer igual você, porque ela não é você. Ela é a tua equipe. E se você não consegue dar espaço para a tua equipe errar, você nunca vai ter um time. E há uma diferença entre equipe e time. Ok? Quem acompanha o mundo esportivo, quem ganha campeonato é time. As equipes vão ficando no caminho. Eu conheço equipes que tinham grandes atletas, como Messi, como Cristiano Ronaldo, e nunca ganharam uma Copa do Mundo. Conheço outras que tinham times com menos estrelas e ganharam Copas do Mundo. Quem faz o resultado no final do dia é a qualidade geral do time. Então a gente tem que deixar o time errar. A gente tem que perder algumas partidas. Quem ganha o campeonato normalmente perdeu algumas partidas, mas ajustou o jogo, substituiu os jogadores, investiu em treinamento. Um jogador de futebol que joga daqui a pouco 2, 3, 4 jogos por mês, ele treina 20 e poucos dias por mês. Só entra em campo em 4. Ah, mas trabalhou pouco. 4 jogos vai dar o que aí? 1h30 cada jogo, vai dar 6 horas. Ah, trabalhou pouco. Mas o melhor é que a tua equipe treine muito. Mas quando ela entrar em campo, ela dê resultado. A tua equipe trabalhar pouco não é problema. O problema é ela não dar resultado. Tá certo? Vamos lá. Treinamento é investimento, não é custo, exatamente. Ariel, na sua opinião, qual a principal ferramenta para desenvolver a nossa liderança? Eu vou dizer 2 ferramentas. Ferramenta 1, treinamento. Eu acabei de falar. Treinamento. 15%, 10%. E o que é os outros 85%, 90%? Campo de batalha. É deixar eles entrar em campo sem você. Eu nunca vi o técnico de futebol entrar no campo. Eu nunca vi o técnico de futebol sair correndo da área para, né, de uma área para outra e tentar cabecear na grande área. O técnico de futebol não faz isso. O técnico de futebol troca, faz substituições. O técnico de futebol briga com o juiz, encrenca com o juiz, porque às vezes o técnico tem que fazer isso. Tem que comprar brigas pela equipe para mostrar que está junto com a equipe. O técnico de futebol dá moral, incentiva, motiva, melhora a estratégia. Líder é o técnico de futebol. O problema é que muitos líderes, eles treinam, fazem treinamento, e a hora que chega o jogo, que estão perdendo, tá lá 3-1, aí o líder não aguenta, ele bota uma camisa, vai lá, briga, dá uma mijada em um, dá uma bronca no outro, baixa a moral da equipe toda, porque ele tá batendo na equipe, e vai ele mostrar que ele é o herói que ele faz. E aí lascou o time. Você lascou o time todo. Tudo que você levou, às vezes, 1 ano para construir, em um dia que você entrou no campo, mostrando que você é o super-herói e dando bronca na galera, você destruiu naquele um dia. Tudo que você fez em 1 ano. Então, para desenvolver 10, 15% treinamento, 85%, 90% campo de batalha. Mas é eles no campo de batalha, não é você no campo de batalha. Claro, isso é uma verdade irrefutável? Claro que não é. É uma posição minha. É um olhar meu sobre liderança. Tá? E óbvio que a gente acharia várias outras situações se a gente avançasse conversando sobre. Tá bom? Diga, Alexandre. Ariel, acho que vale lembrar muito nesses casos que a liderança também ela não é uma receita de bolo, né? Por quê? Cada empresa tem um norte, tem um objetivo. Cada empresa tem um tipo de colaborador, um comportamento, né? Tem uma situação onde o líder acredita, né? Então não adianta a gente ficar comparando muitas vezes, a gente ouve muito disso, lá na empresa do João as coisas acontecem perfeitamente, tudo dá certo, os funcionários, isso e aquilo, aqui na minha não vai, aqui não dá certo, aqui não se encaixa, né?
Então, tem que ter essa consciência de que não adianta querer que uma empresa seja igual à outra. São costumes, são formas de tratamento, são pessoas diferentes, né? Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. E as pessoas entenderem isso, né, Ariel? Sim, mas, Alexandre, os costumes, o comportamento e as pessoas, quem escolheu foi o líder. Foi ele que construiu. Veja, o líder é esse cara que nasceu de novo, que construiu um novo mundo. A tua empresa é o mundo que você construiu. As coisas não estão indo bem, ou não estão indo tão bem quanto no vizinho, porque você construiu assim. A responsabilidade é tua. Essa daí é a verdade nua e crua que a gente falou antes, né, Alexandre? Que é, o líder ele tem que ter a consciência que tudo sobe, tudo desce pela liderança. Então, vou antecipar uma coisa que a gente vai tratar lá dentro do treinamento no dia 31, numa dinâmica hard, né? Uma dinâmica forte, que é o fato de que tivemos sucesso. Nós tivemos sucesso porque o meu time fez acontecer. Fracassamos. Não fracassamos. Eu fracassei porque eu, como líder, é que conduzi o time ao fracasso. O fracasso é do líder, o sucesso é do time. Essa é uma verdade nua e crua, dificílima de se digerir. Dificílima. Não adianta. Quando a gente está no fervo, quando subiu, esquentou, que a gente tomou a pancada, alguém chega para ti e diz, olha, a responsabilidade é tua. Foi você que perdeu, não foi o teu time. Isso é um soco no estômago que dói. E dividir o palco, ou dar o palco para o outro, quando o time vence, é igualmente difícil e desafiador. Tá? Mas são coisas que a gente vai estar trabalhando lá, e quem estiver lá com a gente vai ter esse aprendizado, vai sentir na carne isso. Tá bom, meus queridos? Temos mais alguma pergunta aí? Não? Gente querida, muito obrigado. Obrigado, vocês até permaneceram mais aí do que o nosso tempo. E agradeço as perguntas, agradeço o debate, foi muito válido estar aqui com vocês essa noite, e eu espero vocês na próxima terça, mais uma vez. Tá bom? Um abraço. Um abraço, muito obrigado.